Boa noite. Estamos aqui encerrando hoje os trabalhos de hoje, aqui nessa quinta-feira da Flip, com a nossa mesa bônus. É uma bônus track que entrou de última hora com muita alegria na nossa programação. Porque era ele, porque era eu, é o título da mesa, com Mathieu Landon, um grande escritor francês, e o nosso grande e querido Silviano. Então, eu vou deixar a palavra com Paulo Roberto Pires, jornalista, escritor, trabalha como coordenador de literatura no Instituto Moreira Salles. Muito obrigado, Paulo. Boa noite. Essa mesa está sendo transmitida pela internet, como todos sabem, e as perguntas podem ser encaminhadas para os autores a partir da nossa equipe. Muito obrigado. Bom, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado a Mathieu Landon, a Silviano Santiago. Poucas mesas da Flip, eu acho que tiveram um título mais adequado do que esse. Porque era ele, porque era eu. Também poucas mesas, eu acho, juntaram livros com tantas afinidades entre si e de autores tão diferentes entre si. Mil Rosas Roubadas, do Silviano Santiago, e O que Amar Quer Dizer, do Mathieu Landon, são livros sobre amizades decisivas. São livros, são testemunhas destas amizades e que, a julgar pelo que nós lemos, né, e que é o que nós temos, amizades que mudaram a vida desses narradores, de alguma forma. Esclarecendo o título, a citação completa é a seguinte: se insistirem para que eu diga porque eu amava, sinto que não saberia expressar senão respondendo, porque era ele, porque era eu. Era assim que o Michel de Montaigne, pensador francês do século XVI, definia esses encontros fundamentais, decisivos, e que ele dizia que eram tão raros que aconteciam uma vez a cada 3 séculos. A morte desse amigo do Montaigne, que era um filósofo, Etienne de la Boétie, fez com que ele mudasse a vida dele, que ele se retirasse dos negócios, da vida da família, para escrever um texto muito estranho, que não era nem uma narrativa, nem poesia, mas que que ele batizou ensaio, e acabou batizando um gênero, né? São textos que procuram juntar a experiência concreta, a experiência vivida, com a experiência intelectual, e criar aí uma reflexão. Sem filosofia e sem teoria, esse é um pouco a chave para a gente ler esses 2 livros, uma das chaves possíveis para a gente ler esses 2 livros. Silviano Santiago é conhecido de todos nós, nasceu em Minas Gerais em 1936, já esteve nesse palco 2 vezes, uma vez falando sobre sua ficção, sua literatura com César Aira, e há 2 anos numa conferência sobre Drummond. Silviano é um reconhecido crítico literário e igualmente importante ficcionista, com pelo menos 2 livros muito decisivos para a ficção contemporânea, que é Em Liberdade e o Stella Manhattan. O Silviano acaba de lançar o Mil Rosas Roubadas, que é um romance, mas que tem um personagem bem real. O personagem é o Ezequiel Neves, o Zeca, um companheiro de vida inteira, e que é uma figura lendária, né, do jornalismo cultural e do mundo pop brasileiro, né, por ter descoberto tantos cantores e ter, notadamente, produzido o Barão Vermelho. E a referência da parceria dele com o Cazuza está no título do livro. Te trago 1000 rosas roubadas, exagerado. É esse o personagem do Silviano, né? O Mathieu Landon, O que Amar Quer Dizer, é o primeiro livro do Mathieu lançado no Brasil. Ele nasceu em 55, é um reconhecidíssimo jornalista, sobretudo na área cultural, e trabalhou no Libération há muito tempo, e desde 83 já publicou 19 livros. O que Amar Quer Dizer foi lançado em 2011 e ganhou o prêmio Médicis. O seu personagem, o personagem de Mathieu, é Michel Foucault, o filósofo que todo mundo conhece, e um dos nomes mais influentes do século XX. Há que fazer acrescentar
que o pai do Mathieu, o Jérôme Landon, é um mitológico editor francês, responsável apenas pela publicação, pela carreira de Samuel Beckett, de Alain Robbe-Grillet, e na filosofia de Gilles Deleuze e de Pierre Bourdieu. Ou seja, o Mathieu estava acostumado a conviver com essas personagens grandes, mas com Foucault é diferente. É uma amizade muito especial em muita parte. Nós vamos começar passando a palavra para eles, é claro, né? O tema, como vocês podem ver, é muito emocional e o resultado dos 2 livros é fantástico por não ter nenhuma gota de sentimentalismo. São livros da sinceridade e da coisa muito parecidos com os livros que o Montaigne sonhava. Bom, Silviano e Zeca conviveram por pouco mais de 50 anos. Uma amizade longa em que os dois se influenciaram e se formaram intelectualmente juntos, com admiração, críticas mútuas, até a morte do Zeca, em 2010. O Mathieu e o Foucault foram amigos por 6 anos, os 6 últimos anos de Michel Foucault, que morreu exatamente há 30 anos, né, em 1984. Eu queria que eles começassem, e eu vou passar a palavra para os dois, ir contando, para falar como é que foi essa decisão de escrever sobre um tema tão emocional e abordar isso, ou seja, eles dois experientes escritores, como que eles vão mexer ali na borda da confissão e da invenção, enfim. Queria que vocês começassem falando sobre isso. Podemos, Mathieu? Depois, Silviano. S'il vous plaît. Bon, pourquoi j'ai voulu faire ce livre? Je ne sais pas. Très vite dans le livre, je dis qu'il ne s'agit pas d'un hommage à Michel Foucault pour diverses raisons. Et la principale raison, c'est que Michel Foucault n'a pas besoin qu'on lui rende hommage et qu'en tout cas, si on doit rendre hommage à Michel Foucault par un livre, je trouve que ces livres à lui rendent plus hommage que je n'avais l'espoir de pouvoir rendre hommage moi par un livre. Donc ce n'était pas véritablement de ça qu'il s'agissait, mais il se trouve que ma relation avec Michel Foucault, du moment où je l'ai connu jusqu'à sa mort, ça a pu représenter pour moi, définir presque chronologiquement ce qu'a été ma jeunesse. Et d'une certaine façon, je pense que à travers les générations, la jeunesse de n'importe qui, elle peut représenter la jeunesse de n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que c'est à travers des événements différents, des époques différentes, je pense que ça sera toujours de la jeunesse même dont il s'agit. Et Michel Foucault, justement, pour moi, représentait aussi, même quand j'avais moi 22 ou 23 ans et que lui en avait 29 de plus, puisque c'est ça notre différence d'âge, il y avait quelque chose d'évidemment jeune en lui, une jeunesse qui sortait de sa présence et de sa conversation. J'ai voulu faire ce livre parce que c'était évidemment quelque chose de très important dans ma vie. Comme vous l'avez dit, j'étais familier de la fréquentation de gens très célèbres et très réputés, de Samuel Beckett à Marguerite Duras ou Alain Robbe-Grillet. Mais c'était des gens que j'avais connus par mon père et dans le milieu familial. Michel Foucault, je l'ai connu de toute autre façon parce que j'étais l'amant d'un garçon qui avait été l'amant de Michel Foucault et à qui il prêtait un studio qui jouxtait son appartement, de sorte que, avec une élégance qui présageait ce qu'allait être la suite de notre relation, j'ai connu Michel Foucault parce qu'il nous proposait de préparer le petit déjeuner pour nous le matin. Voilà. Boa noite. Meu livro tem uma razão, ou tem um começo, ou tem uma motivação um pouco mais trágica. Ele abre e ele acontece no dia em que você já mencionou, não é? Ezequiel Neves, Zeca, morre no Hospital São Vicente, do Rio de Janeiro, na Gávea,
e depois de 6 meses dolorosos. Quer dizer, então, a experiência da lembrança, a experiência, não é, de querer tratar de um afeto que vinha desde a adolescência, desde o momento em que nós tínhamos 16 anos e éramos 2 rapazes, como diria Sartre, sem importância coletiva, 2 rapazes sem nenhuma importância coletiva que viviam em Belo Horizonte e um tanto desgarrados da família, das respectivas famílias, e ao mesmo tempo, né, querendo se conhecer a si mesmo, querendo se instruir pela experiência, não é? E, em particular, pela experiência artística. Nossos primeiros encontros se deram num clube de cinema, o SEC, onde nós víamos filmes. E, logo em seguida, não é, fomos nos entrosando através dessa mediação, não é, que pode ser a arte, mesmo numa cidade tão provinciana quanto ela, Belo Horizonte, nos anos de 1950. Quer dizer, nós nos conhecemos em 1952, eu esperava um ônibus, um bonde, que se chamava Calafate, na Rua dos Carijós, e aí, vagamente, eu me lembrava dele no clube de cinema, e ele vagamente se lembrava de mim no clube de cinema, e começamos a conversar, não é? E daí surge, não é, essa simpatia, não é? Esse afeto de um pelo outro que vai durar até esse momento da morte, né? E esse momento da morte é extremamente triste, porque me recordava, e eu vou pedir permissão para ler a epígrafe do livro, que é tirada de um romance que chama As Brasas, e a epígrafe, se não me engano, acho que explica melhor o livro do que essas palavras meio ainda frias que eu estou tentando me encontrar nesse momento em que reencontro Mathieu. A epígrafe diz o seguinte: sobreviver a uma pessoa que amamos tanto, a ponto de nos dispormos a matar por ela, é um dos crimes mais misteriosos e inqualificáveis da vida. O Código Penal não menciona. Por que o Código Penal não menciona esse, por assim dizer, esse assassinato que nos deixa como sobrevivente? Porque é a própria vida que mata a pessoa. Quer dizer, a pessoa que está ali vendo a agonia do amigo, ele pode apenas dar-se conta de que a vida que o salva, porque ele é um sobrevivente, é também a vida que mata aquela pessoa. E esse crime, então, esse meu livro, então, é uma espécie de resgate desse crime. Mas não se trata de uma culpa que se interioriza. Trata-se antes, não é, de um reconhecimento, né, de que, apesar de tudo, a vida continua, de que, apesar de tudo, você é sobrevivente. Obrigado. Vocês falaram um pouco, já anteciparam um pouco, como vocês encontraram ele a primeira vez, né, e como veio a decisão. Ambos os livros, você não fica nunca simplesmente no registro de coisas, mas há sempre uma reflexão, naturalmente, né, integrada nas coisas. Eu queria que vocês falassem um pouco, ao escrever sobre os seus amigos, né, ao escrever sobre seus amigos decisivos, o que vocês veem de vocês mesmos quando estão escrevendo sobre eles? Ou seja, ao retratar Foucault, o que Mathieu enxerga de Mathieu e Silviano de Zeca? Pardon. Je ne sais pas, c'est une situation
spécial parce que quand j'ai connu Michel Foucault, il était déjà Michel Foucault. Je savais que c'était, je l'avais lu, ce qui n'était pas le cas de tous les intellectuels de l'époque. J'avais une folle admiration pour lui, alors que j'étais tellement aussi admiratif de mon père que j'avais un préjugé défavorable pour tous les auteurs qui n'étaient pas publiés par les éditions de Minuit dont s'occupait mon père. Mais Michel Foucault y échappait par son intelligence évidente et ses qualités d'écriture en plus qui n'étaient pas si répandues chez les intellectuels. Je l'ai connu, donc oui, j'ai dit comment est-ce que j'y voyais. Ça correspond vraiment d'une certaine façon au titre et à la phrase de Montaigne que vous disiez, parce que je parlais avant de cette phrase avec un ami, on se disait, parce que c'était lui, parce que c'était moi, ça représente vraiment quelque chose de l'amitié, et d'une amitié pleine et entière, parce que déjà, je crois que cette phrase serait impossible pour définir une relation entre un homme et une femme. Il faut que ce soit deux personnes du même sexe pour qu'elle ait un sens, pour que ça représente vraiment une amitié. Et si c'était une relation amoureuse passionnelle, on disait en riant, cette phrase n'irait pas du tout, parce que dans une relation passionnelle, il faudrait dire parce que ce n'était pas lui et parce que ce n'était pas moi. Alors que l'amitié est le seul point où on peut se donner soi entièrement avec un espoir de vérité. Et malgré tout, cette phrase, elle est à l'imparfait. On ne dit jamais pour une relation pourquoi c'est comme ça, parce que c'est lui et parce que c'est moi. C'est toujours l'un des deux qui parle et c'est toujours le survivant, parce que c'est à ce moment-là simplement que quand la relation est forcément achevée, ou c'est-à-dire que la relation devient inéquitable, parce que le survivant devient le maître de la relation et peut l'inventer même rétroactivement, entièrement à sa guise. Et c'est une tristesse évidemment épouvantable, mais l'écriture, c'est aussi l'espoir que l'honnêteté survive et que ce soit la réalité de cette relation qui puisse être décrite. J'étais fier d'être l'ami de Michel Foucault, parce que c'était Michel Foucault et je me disais tout le monde aimerait être à ma place. Et puis il me semble que tout le monde aurait aimé être ami de Michel Foucault, mais que voilà, ce privilège m'était échu à moi, à quelques autres aussi, mais à moi. Et je le voyais, et en effet, comme un privilège. Et quand il est mort, et on pouvait me dire, mais pour le coup, c'est un privilège de l'avoir connu, certes, mais le vrai privilège, c'était de le connaître. Je ne sais pas si ça répond correctement à votre question. Silviana. Eu retomo pouco essa ideia da amizade, né? E no meu caso, pelo menos eu terei que dizer que o que me encanta no outro é muito mais o fato de ele ser diferente de mim do que o fato de eu encontrar no outro uma forma de espelho. Quer dizer, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade em me refletir no outro. Eu prefiro que o outro, sinal de egoísmo, é claro, e de narcisismo, não é, violento, eu prefiro que o outro se reflita em mim. Então, a própria ideia de amizade, para mim, não é uma ideia de tranquilidade. Eu acho isso extremamente importante para mim. Quer dizer, ela não é, para usar uma expressão francesa, ela não é rassurante, né? Ela não me traz nenhum equilíbrio. Pelo contrário, ela deve me desequilibrar, entende? E é exatamente isso que eu acho que me encantou no Zeca, entende? O fato de que ele
não correspondia à imagem que eu tinha de mim mesmo. E eu queria, de certa forma, conhecer essa imagem de mim mesmo que eu não tinha e que eu gostaria de ter, mas que eu tenho medo de ter. Quer dizer, meu livro é muito sobre o medo da vida. Quer dizer, eu sou uma pessoa que tenho medo de viver, entende? Eu não sou uma pessoa corajosa. Nesse sentido, se quiser, mais tarde a gente pode falar um pouco, há muito de Clarice Lispector. Eu fui um grande leitor de Clarice Lispector quando jovem, entende? É o medo que me leva a amar. Ou em Roland Barthes, por exemplo, a epígrafe que ele escolhe de Hobbes, né, é exatamente sobre o medo, entende? Hobbes vai dizer, não é, quando eu nasci, nascemos gêmeos, eu e o medo. Entende? Quer dizer, é esse tipo de relação que eu procurei. Então, eu tenho de dizer, e talvez eu desencante algumas pessoas que têm uma visão mais otimista e mais sentimental de amizade, né, que é um livro um pouco duro, entende? Não é um livro de amor, é um livro de amizade, no sentido em que eu entendo amizade. Quer dizer, é um livro de diferenças, e daí que o narrador seja um professor, uma pessoa extremamente pragmática, uma pessoa que quis vencer na vida, que sempre quis ter o seu salário no final do mês, para não ter problemas nenhum, não ter nenhum problemas do dia a dia, não é? E ao mesmo tempo, né, que sonhava no fim da estrada com uma boa aposentadoria. E obviamente o Zeca, né, exatamente o oposto, né? Sempre quis, ele começou sendo ator de teatro, que é uma faceta que praticamente ninguém conhece. Ele interpretou Beckett. Em 1959, ele interpretou Beckett. É a primeira representação de Beckett, aqui pelo menos no Brasil, e de uma peça dificílima, que é Fim de Jogo. E ele, com 19 anos, veja que coragem, ele interpreta o velho, que está na lata do lixo. Quer dizer, eu nunca pensaria dessa forma. Quer dizer, eu consigo escrever um livro sobre a velhice quando eu estou velho, mas eu não conseguiria escrever um livro sobre a velhice sendo jovem. Quer dizer, essa coragem, sabe, esse enfrentamento era muito bonito nele, entende? E então, como eu dizia, né, quer dizer, essa forma de amizade, portanto, é uma forma de amizade que traz o relacionamento conflitivo entre o pragmático e o artista. Quer dizer, o artista, o que acontece? Ele tem que viver da bilheteria. Quer dizer, ele tem que trabalhar todos os dias, ele não tem nenhuma garantia de que ele vai poder pagar seu aluguel, vai poder fazer. Inclusive, no final da vida, os 30 últimos anos da vida dele, ele não tinha vergonha nenhuma de viver num apartamento em situação de comodato. Entende? Enquanto eu fazia questão de ser proprietário. Quer dizer, essa coisa me fascina, sabe? Essa coisa me fascina, mas me fascina um pouco tanto pela diferença, não é? E aí eu tenho que dizer que eu sou um leitor não tanto de Foucault, mas de Derrida. Essa questão da diferença me fascina. E também a questão do medo, trabalhado lindamente sobre Clarice Lispector. Eu fui mau aluno, eu até fiz questão de fazer uma cola. Eu fui muito mau aluno. Ninguém sabe que eu tomei 2 vezes bomba no primeiro científico. Porque depois me tornei um professor relativamente competente. E aí eu fiz uma cola, e depois eu gostaria de ler até a questão do medo em Clarice, que sempre me fascinou. Mas, em todo caso, é isso mais ou menos, quer dizer, é a amizade como exercício da diferença, a amizade como exercício do que não sou eu, mas que eu gostaria de ser constituído daquela forma. Para que a gente avance um pouquinho mais, eu vou pedir, então, aproveita que já estamos com o Silviano vai ler um trecho do 1000 Rosas Roubadas, e depois Mathieu lerá um trecho do que Amar quer dizer. Vamos fazer isso? Segue você agora. Escolhi um trecho bem curtinho, vou ler para vocês, só que eu esqueci meus óculos de perto, mas acho que dá para ler.
Será que eu escrevo esta biografia porque me quero perseguido e ferido por quem eu persegui e feri toda a vida? Escrevo-a para guardá-la ainda ao lado, como se fosse criado mudo à minha disposição? Ou a escrevo para sorver a inspiração dos pulmões que eu rejuvenescia a caminhar pelas ruas de Belo Horizonte e o fortalecia no palco do Teatro Francisco Nunes? Escrevo-a para respirar o ar que ele não respira mais? Passei a persegui-lo quando o conheci. Deleguei-lhe conhecimento e domínio sobre minha vida na época em que meu desejo frustrado, parecido à envolvente teia de aranha que se esgarça pelas gotas d'água da chuva, era assambarcar por inteiro a vida dele e controlá-la. Tudo é subjetivo nesse relato. Hoje, nas malhas de aranha tecidas em palavras por mim, quero me apoderar sozinho da essência dele. Tocar-lhe o corpo concreto de carne, sangue e osso. Conhecê-lo com os 5 sentidos num só. Senti-lo pulsar perto do coração selvagem da vida. Vê-lo refletido pela minha alma. Rememorar nossa vida em comum para melhor guiá-la em favorecimento da minha sensualidade, que, sob o peso dos anos, está em vias de desaparecimento. A senilidade bate à porta da sensualidade. Boa definição de velhice. Mathieu, por favor. Oui, je lis un passage qui concerne beaucoup mon père, qui est un autre des personnages du livre, et je veux juste préciser avant que donc Michel Foucault est mort en 1984 et Samuel Beckett est mort en 1989, puisque je commence à cet instant. Mon père aimait et respectait Samuel Beckett, compagnon de sa vie d'adulte, comme il n'a aimé et respecté personne. Le jour où il m'annonçait que Sam était mort, nouvelle qu'il fallait garder secrète jusqu'à l'enterrement, comme il me raccompagnait à la porte après que j'étais venu déjeuner, je lui ai présenté mes condoléances aussi simplement que j'ai pu et, avec son sourire triste, il m'a répondu, évoquant Michel, que je savais ce qu'on ressentait en une telle circonstance. Sachant comme il mettait haut Sam et leur relation qui, peut-être bien, était ce qu'il a eu de meilleur, j'ai été touché de cette générosité. Pour ne pas être en reste, j'ai répondu que moi, ça n'avait duré que 6 ans. Lui, c'était une quarantaine. Peu convaincu pourtant qu'avoir profité d'une telle chance durant toute son existence soit pire que l'avoir vue prématurément interrompue. Il a ressouri silencieusement. Une dizaine d'années plus tard, parlant de toute autre chose, des problèmes nouveaux qui se posaient dans son travail, mon père m'a dit « Le temps, qui était un allié, est devenu un ennemi. Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. » Et la phrase que Rob Grillet prête à Sophocle en épigraphe des Gommes, livre si important dans la carrière de Monsieur le directeur, ainsi que l'appelait Alain quand j'étais petit. Et j'ai élargi le sens de sa propre phrase au-delà du cadre professionnel de mon père qui, je l'ignorais, n'avait plus guère de moi à vivre. Un après-midi que j'étais venu le voir et que je parlais à mon père, tout à fait conscient mais couché dans ce qui serait quelques semaines plus tard son lit de mort, à un moment il me dit de ne pas rester auprès de lui et d'aller vaquer à mes occupations. Je refusais en arguant que ça ne me coûtait rien d'être là, au contraire, que j'étais content. Il a eu son fameux sourire timide qui accusait réception d'un compliment ou d'une bienveillance en y coupant court. Parce que je t'aime, ai-je cependant insisté, et, à peine ces mots prononcés, j'en ai été heureux. Ma mère et ma sœur, qui étaient dans les environs, m'ont entendu. Ma phrase a dû leur paraître opportune et chacune est alors venue lui dire « Je t'aime ». Un tel épanchement, quelles que soient les circonstances, n'est pas dans le genre de la famille et, autant les mots m'étaient arrivés naturellement alors que c'était la première fois que je les exprimais à ce destinataire, autant, prononcés par d'autres, suivant les miens, ils m'ont semblé hors de propos,
me laissant mal à l'aise et m'incitant à quitter l'appartement quelques minutes plus tard, démentant ma déclaration précédente. Objectivement, la conduite de ma mère et de ma sœur n'avait rien pour produire un tel effet, même si une telle accumulation d'affection pouvait passer pour un manque de tact de sinistre augure, mais il suffisait d'être un peu plus raffiné encore pour imaginer que mes propres mots induisaient déjà ce risque. D'autre part, je n'avais de mon côté nulle ambition d'aimer mon père plus que ma mère et ma sœur, différemment, oui, moi qu'il voyait alors infiniment moins qu'elle, et je ne crois pas qu'aucune jalousie m'ait conduit à ce sentiment de malaise, et pourtant il était là. Sans doute y avait-il inélégance de ma part. Il avait laissé une lettre posthume pour chacun d'entre nous, et ma sœur m'a remis la mienne le soir de sa mort. Mon père m'avait écrit, presque 5 ans plus tôt. Quelques jours avant sa mort, j'étais seul avec mon père dans sa chambre à Ambroise-Paré et j'ai eu envie de le remercier pour tout ce qu'il m'avait donné depuis que je suis au monde. J'ai toujours su que ce qu'il y avait de moins mauvais en moi, je le devais à ceux qui m'avaient élevé, instruit, à ceux que j'avais eu la chance de rencontrer ensuite. Et c'est à lui, bien sûr, qu'elle est en priorité ma gratitude. Pourtant, je me suis tu. Sans doute craignais-je, en abordant pour la première fois un sujet aussi intime, de paraître vouloir seulement me mettre en règle avant l'instant de sa mort, instant qu'il ne savait peut-être pas, mais j'en doute, si proche. J'ai gardé le silence et, depuis, je ne l'ai pas regretté. Qu'avait-il à faire de mes remerciements au moment où il partait ? Et cependant, c'est en pensant à cet aveu-tu que j'ai eu envie de t'écrire à toi avant qu'il soit trop tard. Quand tu liras cette lettre, j'aurai disparu à mon tour, mais toi, tu auras encore beaucoup d'années à vivre. Aussi, la gratitude que je n'ai pas cru devoir manifester à mon père, je crois tout à fait opportun de te l'offrir à toi. Les larmes aux yeux, je les ai encore en recopiant ces lignes. Je n'avais rien dit quelques semaines plus tôt qu'il ne savait déjà, de même que, malgré sa réserve et ma propension à croire que tout le monde me déteste, je n'ai jamais souffert du moindre manque d'affection de sa part. Je m'en sentais assuré. En lui disant « je t'aime », je n'avais fait que répéter une scène familiale à travers les générations avec moins de délicatesse que lui. M'émeut encore que Sam et Michel handent ces lignes. Sam parce que ceux que j'avais eu la chance de rencontrer ensuite. Michel parce que les mots de mon père sont si convaincants que je peux les prendre à mon propre compte. Tous les mots, puisque, moi qui n'ai pas d'enfant, j'ai quand même le bonheur d'avoir à qui léguer ma gratitude. Si je me retrouve dans cette heureuse situation, c'est parce que j'ai connu Michel, qu'il a dévié ma route. À sa façon, lui aussi m'a donné la vie. Au chevet de mon père, ne cherchais-je pas à me mettre en règle. Et non pas auprès de lui, mais auprès de Michel, même si j'espère que ce que je ne lui ai pas dit, il l'a entendu quand même. Mon malaise ne provenait-il pas de ce que ma mère et ma sœur se mêlent à mes yeux de Michel, qui ne leur était rien, en disant « je t'aime » à mon père ? Par quelle aberration en serais-je arrivé à ressentir cela ? Michel, j'aurais pu ne jamais le connaître, ne jamais mettre les pieds dans son appartement, et, malgré tout l'amour familial, j'ai pitié de la vie que j'aurais eue. Com todas as diferenças, né, imensas da Belo Horizonte dos anos 50 para Paris, de um determinado meio intelectual dos anos 70, a gente encontra nos dois livros as mesmas dificuldades em lidar com homossexualismo e drogas, de formas muito diferentes, claro, como o Silviano se referiu agora, uma província brasileira nos anos 50, mas mesmo na Paris, o Mathieu conta no livro que as pessoas falavam, ele é gay, drogado e amigo de Michel Foucault, né? Então, que era uma espécie de um estigma que se colocava, né? E nas relações familiares, é claro que a vida, a opção gay e as drogas causavam problema também. Eu queria que vocês falassem um pouco do papel dessas amizades fundamentais, são pouquíssimas, né? Para que você assuma uma vida
afirmativamente de transgressão, ou seja, da pequena transgressão, de não acomodação. Como que os amigos são importantes nessa cumplicidade para levar isso adiante? Acho que é uma questão que, por mais que se fale que as coisas são mais liberais, está sempre presente, né? Sustentar a transgressão não é tranquilo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Silviano? Eu? Eu disse que eu tenho medo de beber. Então, não, mas, quer dizer, o problema é muito delicado o problema, porque eu me refiro a anos 1950, né? Quer dizer, obviamente, o Mathieu se refere a um pós-1968. Quer dizer, são situações totalmente adversas. Usando uma terminologia minha ainda, não é? Quer dizer, eu vivia numa... A esquerda, né, era a poética da necessidade, né? Quer dizer, Partido Comunista. Né? Uhum. Então, essas coisas eram vistas, até politicamente falando, essas coisas eram a própria desgraça, entende? Do jovem que gostaria de ter, né, uma determinada função, seja como estudante, seja como revolucionário, etc. Quer dizer, já Mathieu teve a sorte, né, de viver no momento em que as poéticas são as poéticas do desejo, né? Então, é uma situação muito mais tranquila, de certa maneira, do que aquela que a gente vivia, né? Ou, para usar a expressão norte-americana, né, que se tornou lugar comum, quer dizer, todos viviam no armário, né? E já depois de 1968 já não havia, né? Quer dizer, o verbo mais importante, se não me engano, se minha memória não falha, um dos verbos mais importantes dos anos 70 foi o verbo assumir, né? Quer dizer, era um verbo que você encontrava a todo momento, entende? Fulano assumiu, etc. Hoje, é claro, muitas vezes estão usando a expressão norte-americana porque a coisa se popularizou, saiu do armário, etc. Mas o que eu acho fascinante, que eu tentei compreender no meu livro, é como, apesar dessas limitações provincianas, apesar do ambiente patriarcal, católico, mineiro, como apesar de todas, que não se pode nem ter ideia dessa forma tão dura de repressão, apesar disso tudo, né, que havia a possibilidade de criar um certo espaço de liberdade, um certo de liberdade subjetiva, de liberdade íntima, que era proporcionado exatamente por uma aproximação muito grande das artes. Quer dizer, então, o papel das artes é capital naquele momento para nós. Quer dizer, não necessariamente a arte, entende? A arte comprometida com a homossexualidade, mas uma arte que falava de liberação. E eu me lembro muito bem que, em 1954, por exemplo, nós escutávamos Ma Rainey e Beth Smith, quer dizer, de uma maneira bastante natural, mas Ma Rainey e Beth Smith, né, as duas grandes cantoras de jazz, né, como duas figuras transgressoras no próprio Estados Unidos. Em primeiro lugar, né, por virem do Sul e serem massacradas pelo preconceito racial. E depois, né, pelo tipo de vida que ambas levavam, que vai inspirar, né, aí já no pós-68, Janis Joplin. Janis Joplin se diz filha confessa dessa. Mas nós já estávamos escutando essas, sabe, o jazz norte-americano e cantado por essas duas jazz ladies, né? E isso era, sabe, trazia uma reflexão sobre a vida que era muito diferente se você refletisse sobre um problema paralelo terrível que o Brasil tinha, que era a escravidão negra. Mas, entende? Mas não era a escravidão negra, e era a escravidão negra, mas era uma escravidão negra revestida de uma aura de quê? De uma expressão subjetiva extremamente rica, extremamente poderosa, e que enriquecia, que nos enriquecia, e nos levava a enxergar de maneira diferente os próprios problemas do Brasil. Os próprios problemas das minorias, que no fundo são maiorias, mas naquela época eram minorias, né? As próprias minorias brasileiras. Quer dizer, então era isso que é muito importante, como também o cinema, os filmes que nós víamos. É tanto que no início
eu vou trabalhar 2 filmes que foram muito importantes, a meu ver, naquele momento, que era Desencanto, que é um filme lindo, né, em inglês, de David Lean, e um filme que é um remake, que é Stazione Termine, de Vittorio De Sica. E era curioso como as separações, elas não eram ditas, tal como separações. Eu vou para o Rio de Janeiro, passar as férias de verão no Rio de Janeiro, etc. Elas eram lidas ou mediadas por filmes. Quer dizer, eram essas separações, entende? E que eu faço questão de trazer no primeiro capítulo, que é o capítulo da morte. Porque, no fundo, nós estamos sempre perdendo a pessoa de que a gente gosta. E, muitas vezes, a gente não perde no plano real, mas perde no plano simbólico. E esse plano simbólico vai constituindo uma série de perdas que, finalmente, culminam com a morte. Entende? E a morte nada mais é essa do que esse acúmulo de perdas, de distanciamentos, de adeus, né, que você dá à pessoa passageiramente, e num determinado momento já não é mais passageiramente. Mas voltando ao núcleo da questão, quer dizer, o papel da arte, então, é extremamente importante. E de uma coisa um pouco tola naquela época, que era um grupo de pessoas que se reunia aos sábados à noite para ver filmes, que não eram comerciais. Por sorte, já naquela época, nós tínhamos a Cinemateca de São Paulo, organizada por Paulo Emílio Salles Gomes. Então, os filmes que nós mostrávamos eram os clássicos do cinema. E aí tem uma coisa curiosa. Quando eu vou a Paris pela primeira vez, em 1961, eu vou à Cinemateca Francesa. E tenho que confessar, como um gesto patriótico, eu não sou muito levado a patriotismo, mas tenho que confessar como um gesto patriótico, que quando eu vejo o programa da Cinemateca para aquele ano, era igualzinho o nosso programa. Eram os clássicos do cinema, cujas cópias foram conseguidas pelo Paulo Emílio Salles Gomes e levadas para São Paulo e, por sua vez, emprestadas a Minas Gerais. Quer dizer, então você vê que esses caminhos são bem tortuosos e são, obviamente, fascinantes, e talvez uma razão para a gente poder escrever. Mas a coisa da transgressão do comportamental, você acha que está cimentada por isso, assim, cimentada por isso, mas sempre mediada, não é? Porque sempre é um período em que você não diz as coisas, como, aliás, ficou claro, né? É um período em que você não diz as coisas pelo seu próprio nome. Quer dizer, a célebre expressão, né? O amor que não ousa dizer seu nome, né? Quer dizer, então, na medida em que não se abre, não é, as comportas, né, da fala, abrem-se as comportas do simbólico. Quer dizer, você fala, né, Claro. por interposta obra de arte, por interpostas grandes figuras artísticas do mundo artístico, que não eram conhecidas, obviamente, do grande público. O jazz, naquele momento, ainda não era o que se tornou posteriormente. Mas é o cimento, ali está o cimento, no caso do Ezequiel, muito mais do que no meu caso, do interesse dele futuro pela música. E do interesse, ele inclusive se chamar de Mick Jagger, de Zeca Jagger, Zeca Zimmerman, entende? Todas as pessoas conhecem. Quer dizer, conhecem o Zeca Jagger, o Zeca Zimmerman, mas não conhecem esse Zeca, como ele foi construído e como ele foi constituído através de experiências extremamente ricas de música popular naquela época, certo. Não necessariamente só brasileira. Matias, falar um pouco sobre esse caráter da transgressão nesse contexto que você viveu, nos anos 70. Oui, et 80, enfin dans les contextes où j'ai vécu dans la proximité de Michel Foucault, je crois qu'une chose qui a été très importante dans notre relation, ça a été curieusement son appartement. C'est-à-dire que quand je l'ai connu, j'ai juste à ce moment-là fait l'expérience pour la première fois du LSD par des amis aux États-Unis. Et quand on est rentré, on s'est rendu compte avec des amis qui étaient aussi des amis de Michel que que son appartement était parfait pour faire des expériences avec le LSD. Et
Quand Silviano disait que mon époque c'était celle du désir par opposition à la sienne, je dirais que là, je trouve qu'il y a eu quelque chose d'original, c'est que c'était des années post-deleuziennes, on peut dire, où en effet le désir était le premier, mais je crois qu'on s'est retrouvés avec Michel Foucault et moi, tout à ma mesure, sur le fait que le plaisir était premier par rapport au désir. Je n'ai publié de son vivant qu'un seul livre. Il a été très heureux quand je lui en avais dit le titre, qui était nos, au sens non pas de la négation mais du possessif, nos plaisirs. Parce qu'il y avait ce mot dont je ne savais pas que dans son premier livre posthume, ce serait l'usage des plaisirs aussi, et que c'était une différence par rapport à la plupart des gens de l'époque. Et de la même manière, je crois qu'il y avait ça dans le rapport aux drogues et que dans la capacité dont nous pouvions organiser chez lui des séances de LSD en se donnant beaucoup de mal. On allait louer, puisqu'il n'y avait pas de magnétoscope à l'époque, des films, on allait louer des projecteurs pour pouvoir les faire à un autre endroit de l'appartement. À d'autres moments, on s'arrangeait pour avoir de l'opium, pour pouvoir prendre l'opium quand l'effet de l'acide diminuait. On s'organisait à un confort extrême. Et Michel Foucault a eu la générosité quand ensuite il a été invité, comme il l'était fréquemment aux États-Unis, pour enseigner pendant 1 ou 2 mois, ou au Brésil d'ailleurs, puisqu'il était invité aussi fréquemment, de me prêter l'appartement. Et s'il me prêtait cet appartement, c'était pour que j'y vive aussi avec d'autres amis et que j'y fasse des expériences que permettait cet appartement. Je raconte dans le livre quand la première fois, il est rentré à un moment où on ne l'attendait pas. On s'est dit, il ne va pas rentrer avant 1 ou 2 jours, parce que là, c'est la fin des vacances, c'est le jour où tout le monde rentre. Lui, il n'est pas obligé. Il n'est quand même pas assez bête, nous disions-nous, pour rentrer ce jour-là. Et en effet, aucun d'entre nous ne trouvait qu'il était bête. Et cette perspective même était réjouissante. Et crac, quand même, il est rentré ce jour-là. Et on était tellement nombreux dans l'appartement qu'il ne pouvait pas... C'était comme le gag des Marx Brothers dans la cabine. Alors que l'appartement était énorme, il n'y avait aucun espoir qu'il puisse passer la soirée, la nuit dans son propre appartement. Et nous, on ne savait pas où se mettre, on était horriblement gênés. Et puis il a dit, mais tant pis, il est allé dormir chez son ami qui habitait juste à côté. Et je crois que s'il m'a reprêté l'appartement, c'est justement parce que j'en avais profité de l'appartement. Et moi, j'étais aussi apeuré. Je ne sais pas, j'aurais pu reprendre aussi la phrase de Hobbes que Roland Barthes met en épigraphe, je crois, du plaisir du texte, qui est la seule passion de ma vie a été la peur. Et j'ai appris d'autres passions comme celle de l'amitié, parce que ce que je veux dire, c'est que la façon dont j'ai pu être ami avec Michel Foucault m'a appris à être ami avec d'autres gens, ou plutôt que de dire ami, mon livre il s'appelle « Ce qu'aimer veut dire », à aimer quelqu'un, parce que ce que j'ai appris de la relation avec Michel, c'est que ça n'avait pas d'importance en vérité, le nom qu'on lui donnait, que ce dont j'essaye de parler dans mon livre, c'est de l'amour pour un père, de l'amour pour un ami, de l'amour pour un amant, de l'amour pour un amoureux, que c'est à juste titre que ce verbe aimer désigne l'ensemble de ces relations, et que à entrer trop dans le détail, on ne fait qu'avoir des inconvénients, c'est-à-dire que par exemple quand on est censé aimer d'amour, ça incite immédiatement à une jalousie ou à des problèmes d'amour-propre qui ne se posent pas quand on aime d'amitié, ou enfin que des détails exagérés n'apportent que des inconvénients. Et ça m'amuse aussi parce que quand il y a eu l'édition brésilienne, et Eloïsa Jeanne de Kozak-Naifi pour la couverture m'a demandé d'avoir une photo de l'appartement, a priori vide, et puis j'ai trouvé une photo qui n'était pas vide. Je croyais que j'avais aucune photo parce que je déteste les photos, j'ai un problème avec ça. Et puis en cherchant, j'ai trouvé une photo qui est maintenant qui a en effet un marché, où on me disait mais qui est le jeune homme, et je disais mais c'est moi le jeune homme, et qui est une photo prise
par un ami à moi qui était aussi sous l'effet du LSD pendant une séance de LSD dans la rue de Vaugirard chez Michel Foucault. Et je trouve cette photo super parce qu'elle rend compte du plaisir de cet appartement, je trouve, et de ce qu'on pouvait y goûter, parce qu'à la fois, on voit qu'on est à l'aise, il y a le bureau de Michel Foucault derrière, il y a les énormes bibliothèques, la photo est complètement de biais parce qu'il était complètement stone, le photographe, et je trouve que elle dit quelque chose pour moi de ce qu'est le livre et de ce que sont ces années-là dans un élément du plaisir, plus que du désir, parce que comme Michel Foucault m'avait dit, même pour le LSD, moi je ne savais rien du LSD, j'étais un jeune homme très sage qui n'avait jamais goûté la moindre drogue, je buvais pas d'alcool, je buvais pas de café, je fumais pas même des cigarettes, a fortiori du hashish ou de la marijuana. Et je ne pouvais pas avoir le désir de prendre du LSD. C'est juste quand quelqu'un m'a convaincu d'en prendre, j'ai eu un plaisir tel que c'est ce plaisir qui m'a donné le désir par la suite. Mais ça m'a changé de cette sagesse pour me mettre dans une transgression dont je ne voulais pas, dont je n'avais même pas le désir, qui s'est retrouvée correspondre à mon être juste. Et il y avait une blague, Michel m'avait fait une blague une fois qui m'avait réjoui. Il me disait, vous ne buvez pas de café, vous ne buvez pas d'alcool, vous prenez pas de hashish, vous prenez juste du LSD et de l'opium. Quel snobisme. Estamos falando aqui de desejo e da potência do desejo. Há uma outra coisa em comum, muito curiosa e delicada nos dois livros, que falo de duas amizades, de dois homens gays. Essas duas amizades são pontuadas pelo desejo, mas não necessariamente pelo desejo consumado. Num dado momento, o Silviano escreve assim: sentimento que não ouso dizer o nome e que eu, naquela época, recusava aceitar como alface da guarnição no prato feito da amizade. E num outro momento, o Mathieu escreve não sobre Foucault, mas sobre um outro personagem importante do livro, que não falamos ainda, o Hervé Guibert, é um escritor e fotógrafo muito interessante e importante, que morre de AIDS logo depois de Foucault também. E o Mathieu escreve, ao lembrar que não havia o sexo, sorte que essa amizade é um amor, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa, já que a gente está falando de depuração das coisas, né? Que é uma amizade ou seja, o que exclui, o que inclui. Eu acho essa relação que vocês estabeleceram, porque é muito presente nos dois livros. Silviano, por favor. Ou felizmente ou infelizmente, né, estão bem próximos da vida real, né? Então não é permitido mentir. Não. Eu até gostaria de mentir. No caso do livro, e isso está tratado com certa delicadeza de sentimento, né, é um romance meio de análise psicológica, né? Quer dizer, não é um romance de fatos, de acontecimentos, claro, etc. Quer dizer, eu adoro Rubem Fonseca, mas o meu romance não tem muito a ver com Rubem Fonseca. Quer dizer, é um romance que trabalha delicadezas, matizes de sentimentos, né? E exatamente essa construção da diferença, né, que eu já me referi, não é? Essa construção da diferença entre as duas pessoas que, no entanto, sentem uma atração pelo outro, sentem um afeto pelo outro. E aqui, de novo, eu tenho que insistir sobre um outro detalhe de diferença, que é o fato que as duas pessoas têm a mesma idade. Quer dizer, não há uma diferença de idade, como no caso de Mathieu, e que Foucault é bem mais velho e no caso do Mathieu é bem mais jovem, né? Quer dizer, são duas pessoas, portanto, que não se conhecem tão bem a si mesmos, e então a ideia do conselho, ou a ideia mesmo de uma palavra um pouco superior, ela ainda existe no livro. Quer dizer, existe sempre essa ideia dessa descoberta. E essa descoberta, então, da diferença, ela não se dá... a descoberta desse afeto, ele não se dá pela ação.
Quer dizer, não é um problema de você, né, pular em cima do outro, não se trata disso. Quer dizer, se trata de um determinado jogo sutil, não é? Um determinado jogo sutil que de certa forma, né, comandado por uma forma de afeto que não consegue se exprimir muito além do gestual. É como quase, não é? Quase como se fosse um filme mudo. Você tem as palavras, perdão, você tem os gestos, não é? Mas os personagens não falam. Quer dizer, todo ele é muito trabalhado em torno do gestual. E esse gestual acaba sendo, por incrível que pareça, inibidor da ação. Quer dizer, e na medida em que ele inibe a ação, há uma frustração. Quer dizer, a amizade vai ser construída em cima da frustração amorosa. Ela não é construída em cima da realização amorosa, mas da frustração amorosa. Tem uma parte que eu acho simpática no livro, que é exatamente esse... Eu uso a imagem do coração abertamente, porque eu acho importante nesse momento, porque a gente está falando de sentimento. Eu estou falando de sentimento, eu estou falando de um coração que se abre, de um coração que se atira. Ele se atira. E como ele se atira em direção ao alvo, e esse alvo não responde, o coração fica parado no ar. Quer dizer, a amizade, então, ela é construída em cima de um coração que fica parado no ar. Que não consegue voltar, porque se ele voltasse para dentro de quem o atirou, seria uma frustração tão violenta e possivelmente até o ódio. E como ele não tem a entrada permitida no outro coração, quer dizer, ele fica parado no ar como contemplação. Ele contempla. Então, eu acho que essa amizade, então, ela é muito feita em cima da contemplação do outro, entende? Porque já que o ato amoroso, ele não pode ser consumado, né, por assim dizer. Agora, isso não quer dizer que os personagens não consumem o ato amoroso, é claro. Mas aí já é outra coisa. Aí tem um capítulo um pouco duro que eu escrevo, que é o capítulo 9, que alguns dos meus amigos não gostaram muito do título que eu dei, que é promiscuidade. Entende? Que eu acho que um pouco essa mudança constante de objetos, que no fundo não é nada homossexual, é totalmente heterossexual. Quem leu Madame Bovary, quem leu Primo Basílio, está cansado de saber que os objetos sexuais podem se suceder ao infinito, e não tem absolutamente nada a ver com uma vida recente homossexual, que dizem que são promíscuos, etc. Quer dizer, promiscuidade nesse sentido, de mudança de objetos, né? Essa mudança constante de objetos, mas que, no fundo, são preservados, a integridade dessa mudança de objetos, ela é preservada por uma amizade que perdura. Seria mais ou menos isso que eu teria de dizer. Teria a dizer. Mathieu. Oui. Moi, c'était les années d'avant-sida, puisque Michel Foucault est mort au tout début de l'épidémie du sida. Moi, j'avais découvert, pas tout jeune, mais avec d'autant plus d'avidité, l'homosexualité. Comment dire, c'était pas très difficile de coucher avec moi. C'était une période vraiment, si quelqu'un voulait coucher avec moi, c'était, ça se faisait normalement. Mais avec Michel Foucault, au tout début, quand il a voulu le faire, je ne sais pas, ça ne s'est pas fait, peut-être parce que, par orgueil de ma part, ou je ne sais pas, parce que je trouvais que c'était mieux d'être ami de Michel Foucault sans avoir couché avec lui, ou je ne sais pas, ou peut-être parce que j'étais moins libre que je ne le pensais. Et puis ensuite, j'ai acquis sans doute une plus grande liberté, et surtout je l'aimais tant que je me suis dit, si quelqu'un que j'aime a envie de coucher avec moi, c'est vraiment la moindre des choses, quoi. Mais lui,
qui en savait plus que moi. À ce moment-là, je pense que suffisamment de temps était passé, notre relation était devenue quelque chose de tel qu'il a pensé que c'était pas du tout nécessaire ou que c'était plus un danger qu'un plaisir. Pour le coup, ce qui fait que j'ai jamais couché avec lui, de même que vous citiez Hervé Guibert. Pour le coup, là, c'est moi qui avais vraiment envie de coucher avec lui et lui qui exprimait des réserves qui m'agaçaient et qui est mort également du sida après, ce qui m'a mis dans une situation très particulière parce que l'un envers qui j'avais eu des réserves et l'autre qui en avait eu avec moi, mais en vérité, j'ai trouvé très bien d'avoir couché ni avec l'un ni avec l'autre par la suite parce que ça m'a sans doute sauvé la vie et je ne peux que me féliciter que les choses aient tourné de cette manière, même si je ne pense pas que c'était de cette manière-là que eux les avaient vécues. Mais je veux dire ça pour dire qu'il me semble que la sexualité de ce point de vue n'est pas première dans la relation. C'est ce que je disais, il y a une phrase il y a un aphorisme d'Alain Rochefoucauld en France qui est assez célèbre, qui dit « Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour ». Comme s'il fallait correspondre absolument à une image de ce que c'était que l'amour, ou comme si on pourrait dire aussi, il y a une image de ce qu'est l'amitié. Et c'est quelque chose que j'ai appris, je crois, sans le savoir, comme tout ce que j'ai appris de Michel Foucault, parce que je peux dire qu'il ne faisait pas la leçon. C'est que, en effet, à partir du moment, c'est que j'ai pu être amoureux sans savoir que j'étais amoureux, à l'inverse, sans me rendre compte, sans, comme je le disais tout à l'heure, avoir tous les inconvénients de l'amour liés au respect des conventions, qu'il faut être furieux quand la personne avec qui on couche avec quelqu'un d'autre, qu'il faut chercher si on est avec quelqu'un qu'on aime et qui va se promener, est-ce que c'est déplaisant pour l'amour-propre, ou s'il est trop longtemps au téléphone, est-ce que c'est inquiétant, ou est-ce que s'il a envie d'aller au cinéma quand on n'a pas envie, c'est un problème. Enfin, il y a 1000 choses idiotes de ce genre qui peuvent poser des problèmes et qui n'ont aucune raison de le faire et dont j'ai appris à ne pas le faire. J'ai l'impression que toutes les relations importantes dans ma vie que j'ai eues depuis 30 ans, et elle porte d'une certaine manière l'empreinte de Michel Foucault, que j'aurais pas pu vivre des relations aussi heureusement que je le fais, avec autant de joie, si je l'avais pas connu. Parce que il y a ça qu'il était, Michel Foucault, qu'il avait 30 ans de plus que moi, qu'il avait cette intelligence évidente, cette bonté évidente, de telle sorte que je pouvais dire, je m'en remettais entièrement à lui. Je lui faisais une entière confiance, je savais que ce qu'il me disait, il ne le disait pas dans son intérêt à lui, mais dans son intérêt à moi. J'étais convaincu à 100% de ça, et alors ça, c'était une liberté extraordinaire. Je pense que ça, c'est une chance que peu de gens ont eue, juste d'avoir pu se fier entièrement à quelqu'un, et a fortiori à quelqu'un de cette valeur. Nós estamos terminando e eu queria juntar umas perguntas aqui, umas perguntas da plateia, que dizem respeito à expressão do homossexualismo na literatura, dos homossexuais na literatura. Cita-se aqui uma pesquisa que diz que na literatura brasileira, eu acredito que, não sei qual é a extensão dessa pesquisa, personagens homossexuais ou bissexuais não chegam a 7%. Né? E outras questões insistem nisso, ou seja, como que vocês veem, e claro, temos um caso brasileiro específico e uma realidade francesa provavelmente diferente, como que vocês veem essas representações e o que, por exemplo, a expressão literária pode fazer para avançar todas essas discussões que estão permanentemente se refazendo o tempo inteiro. Como que a literatura pode fazer para avançar isso, ou não sei se avançar, mas, enfim, colocar essas questões de outra forma? Para mim? Sim. Não, quer dizer, pode ser que seja 7%, mas esse 7% na literatura brasileira é excepcional. Quer dizer, a literatura brasileira tem um cortiço.
Quer dizer, o Cortiço tem a Leonie, né, aquela prostituta, não é, que tem relações muito bem descritas com a Pombinha. São páginas lindíssimas. Agora, que as pessoas, os professores, não queiram ler essas páginas, isso é outro problema, né? Não é um problema de falta de representação. Quer dizer, o que as pessoas gostam de ler? O confronto entre o Sobrado e o Cortiço. Quer dizer, o português rico e os miseráveis, né? Quer dizer, e deixam de lado essa questão que é outro dado também, que a literatura brasileira é extremamente rica, que é a questão da prostituição masculina ou feminina. Depois você tem um romance belíssimo, belíssimo, que é o Ateneu, quer dizer, de Raul Pompeia, que é exatamente sobre o que eu estou falando aqui. Entende? Sobre o que eu estou falando aqui, não. O meu livro nada mais é que um repeteco de O Ateneu, que é um livro lindíssimo, de uma beleza extraordinária. E o que acontece? É um livro que, em geral, nem é dado nas escolas. E quando dão, falam sobre o quê? Falam sobre o colégio Abílio e sobre o diretor do colégio, que era intolerante, autoritário, que não sei o que é, e que seria uma imagem de quê? De Dom Pedro II, que não sei o quê, etc, etc, etc. E depois, o mais fantástico de todo, que é o bom crioulo, que é o relacionamento entre dois marinheiros. Bom crioulo é acho que é Adolfo Caminha, não é isso? É extraordinário também, são romances extremamente ricos e muito sugestivos, mas muito pouco estudados, muito pouco trabalhados. Isso para ficar apenas com o final do século XIX, não é? Em que a literatura brasileira era de maneira geral, era uma literatura bem comportada, por assim dizer, mas bem comportada e muito bem. E você vê que, ao mesmo tempo, são situações de uma precisão geográfica absoluta. Porque, em primeiro lugar, é o prostíbulo, né? E, em segundo lugar, é o colégio interno, e, em terceiro lugar, é o navio. Quer dizer, não preciso de falar nada a respeito de Fassbinder e Jean Genet, não é? Quer dizer, está aí. Quer dizer, então, todos esses elementos estão à disposição. Agora, o que precisamos, isso sim, de bons leitores. Eu acho mais do que de representação. Sabe, claro que quanto mais... Vous voulez commenter? Oui, de la même manière, puisqu'on a mis ça s'appelle, parce que c'était lui, parce que c'était moi, les guest studies pourront dire les essais de Montaigne, et en particulier l'essai sur la Boétie, ça relève complètement des guest studies. C'est évidemment une relation homosexuelle qui est décrite là, et à la fois, est-ce que c'est absolument nécessaire de le faire? Et moi, avec ma naïveté de lecteur de littérature brésilienne, je trouve, je ne sais pas si... comment dirais-je, João Guimarães Rosa n'était certainement pas homosexuel, mais est-ce que Grande Sertão Veredas, ce n'est pas un livre de l'homosexualité, évidemment, aussi bien? Voilà, donc je pense la même chose, que ça ne dépend pas tant des livres que de leurs lecteurs, et que de toute façon, que de la même manière, chaque être humain aussi, de ce point de vue, peut être son lecteur plus ou moins bon. Dans sa propre vie, je crois. Bom, eu gostaria de agradecer a Matilda Andon, a Silviana Santiago e a todos vocês pela conversa que nós tivemos aqui. Boa noite.